Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal GT Autos, pessoal, começando mais um teste da semana com o Honda HR-V Touring, a versão mais cara desse modelo. Inclusive é o SUV compacto mais caro do Brasil. Na avaliação completa a gente vai falar de todos os detalhes para vocês, mas como vocês já bem devem saber, esse aqui é o nosso teste de viagem. Então nós vamos de São Bernardo do Campo até Jundiaí com o HR-V Touring, que usa o motor 1.5 aqui agora é Turbo Flex, a gente vai falar dele daqui a pouquinho. E a gente vai conferir então nesse vídeo parâmetros como desempenho, o consumo, isolamento acústico, a direção, comportamento de suspensão. E num outro vídeo a gente vai falar sobre as assistências à condução. Esse carro tem o pacote Honda Sensing, que engloba diversos itens de assistências ao motorista. Então, para a gente entender se ele consegue dirigir sozinho, num outro vídeo a gente fala sobre piloto automático adaptativo, sobre sistema de permanência em faixa e etc. Esse aqui vai mais nesses parâmetros, digamos que convencionais do carro, principalmente desempenho e consumo, que eu imagino que vocês estejam bem curiosos. Mostrando aqui um pouquinho do interior dessa versão Touring, e vamos lá para a estrada então conferir como que é o comportamento do Honda HR-V. Estamos finalmente pegando estrada aqui com o Honda HR-V Touring. Como vocês bem sabem, ali no começo do percurso eu já resetei o nosso trip de consumo B. Felizmente são 2 trips de consumo aqui, acho que poderia ser até mais, mas tem muito carro de R$500 mil que não tem um trip adicional. Então um ponto positivo aqui no caso do HR-V. Então até o pedágio a gente vai dirigindo de forma bem tranquila para conferir como que fica o consumo rodoviário dessa versão mais cara do Honda HR-V, que por sinal custa R$ 204.200. É o único SUV compacto que passa a casa dos 200 mil e por isso é também o mais caro da categoria. Bom, aqui no começo do vídeo já quero pedir para vocês, deixem o seu like aqui embaixo, porque essa é uma forma de retribuição que vocês podem dar aqui para o nosso canal. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que você curtiu esse vídeo e te passa a recomendar mais conteúdos do nosso canal e mais do nosso trabalho para outras pessoas. Ao longo do vídeo, se por acaso você não gostar dele, é só você retirar o seu like. Aproveita esse momento também para dar aquela hypada no vídeo, que é uma função nova completamente gratuita do YouTube. Você tem também a opção de pagar se você quiser, e dessa forma você estará ajudando ainda mais a gente. Mas de qualquer jeito você já está apoiando o nosso trabalho. Eu sempre costumo começar falando para vocês sobre o conjunto mecânico, e aqui não será diferente. Nas versões Advance e Touring, que é essa aqui, o HR-V traz o motor 1.5 turbo, que agora é flex nessa nova geração do modelo. Ele traz uma potência de 177 cavalos, seja com etanol ou com gasolina, e um torque de 24,5 kgfm, também com ambos os combustíveis. Esse motor ele tem 4 cilindros em linha, tem injeção direta de combustível, e vale lembrar que ele está associado a uma transmissão automática do tipo CVT com simulação de 7 marchas. O que isso significa? Andando de forma mais tranquila como estamos aqui agora, ele vai de fato funcionar como um câmbio continuamente variável. Um câmbio convencional ele tem engrenagens, então você engata a primeira, segunda, a terceira, essas são as marchas. No câmbio CVT são 2 polias variáveis, então digamos que você tem relações, você tem marchas, como se fossem infinitas. Então andando de forma bem tranquila ele vai realmente variando o giro do motor, conforme a subida, conforme você demanda o pedal e etc. Agora quando você utiliza aqui os pedal shifts, ou você dá um pé fundo, que é a gente chama de kickdown, né? Você pisa até o final do pedal do acelerador, ele vai passar a simular marchas, e aí ele tem uma simulação de 7 velocidades. A tração desse carro logicamente é só dianteira, seria bem legal ver um HR-V com tração nas 4 rodas. Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a suspensão. Para ser sincero, eu imaginava que ela fosse mais confortável. Ela está longe de ser dura, mas você percebe que ela é um pouco mais firme. Quando a gente pega, por exemplo, o Jeep Renegade, que aliás tem suspensão independente nas 4 rodas, aqui é eixo de torção lá na traseira, para um carro acima de R$200 mil, acho que já poderia então trazer uma suspensão independente lá atrás também, mas enfim, isso é assunto para avaliação completa, né? Ela não é desconfortável, mas você sente às vezes ela um pouco mais durinha. Quando você passa por desníveis um pouco maiores, os amortecedores não filtram assim super bem esse desnível no solo. Mas eu posso dizer que ela é relativamente confortável. Ela está ali no meio termo.
Mas só ressaltando de novo para vocês, não é que ela não é confortável, tá? Ela é confortável, mas em comparação com alguns outros modelos ela é ligeiramente mais firminha. Isso é bom porque garante uma dinâmica melhor para o carro e a gente vai mostrar isso também na avaliação completa. Pessoal, quero falar um pouquinho para vocês sobre a direção. Aqui no HR-V Touring a gente percebe que ela é um pouquinho mais firme. Não que ela seja pesada, ela é elétrica, progressiva, obviamente. É obrigação, né, por esse preço de R$204 mil. Aqui na estrada eu acho que ela poderia ser até um pouquinho mais pesada. Na verdade, não tão pesada, mas ela poderia ser um pouco mais direta, né? Você tem uma certa folga aqui, ó, como vocês podem perceber. Não é uma direção muito direta assim. E falando de isolamento acústico, eu acho ele bom. Para a categoria ele se destaca, mas gostaria que entrasse um pouquinho menos de barulho de vento. Ainda assim, como eu disse, para o segmento de SUVs compactos é um destaque. Agora vamos falar sobre o consumo de combustível. O Trip B que a gente resetou aqui na estrada, nós rodamos então 24 km mais ou menos em 14 minutos, velocidade média de 102 km por hora e o consumo de 17,9 km por litro. Ou seja, realmente é muito econômico na estrada. Esse consumo de quase 18 é na gasolina, mas a gente tem um motor aqui com quase 180 cavalos e também 1.5 turbo, não é um motor tão pequeno, então eu acho esse consumo de 18 km por litro realmente muito bom. Pessoal, saindo aqui do pedágio, vamos colocar a mais ou menos 30 por hora, já está no modo esporte, pé no fundo. Ó, tem um pouquinho de lag, mas caramba, responde bem depois, ó. Fez a simulação de marcha, 100 por hora e 120. Resposta muito boa dessa transmissão e também desse conjunto mecânico em geral, nesse motor 1.5 turbo. Como eu disse para vocês, por mais que a gente esteja aqui na gasolina e com o ar ligado, a gente sabe que o ar rouba um pouquinho de potência da motorização, a gente tem quase 180 cavalos. O torque assim não é dos maiores da categoria, são 24,5, mas é bom. Ó, vamos fazer um outro teste aqui a 100 por hora, pé no fundo. Ó, demora um pouquinho inicialmente, mas depois ele vai muito bem, ó. 120. Claro, o motor grita bastante, tá? Esse câmbio CVT também aumenta essa sensação, esse barulho, na verdade, aqui na cabine. Então você escuta bastante o motor funcionar, mas realmente é um desempenho bem interessante. Gostei bastante disso aqui no Honda HR-V Touring. Eu esperava que ele não fosse assim tão empolgante no desempenho, para ser sincero. E esse é um carro com 1.422 kg, ou seja, não é um carro extremamente leve, mas também não é muito pesado. É uma boa relação de peso-potência. Ó, vamos fazer um último teste aqui, a 110, está na subida, ó. Pé no fundo. Ó, até que ele retomou rápido e já chegou no 120. Então, para viajar, esse carro é realmente bem gostoso. Se você precisar fazer algumas ultrapassagens mais fortes, o HR-V vai te agradar bastante. Vamos voltar aqui agora para o modo Econ, para a gente economizar combustível. Você percebe de fato que no modo Econ o acelerador fica bem menos sensível, na verdade. Pessoal, vamos conferir como que ficou o trecho inteiro de estrada, considerando as nossas aceleradas. Foram 93 km por hora de velocidade média, foram 36 km rodados mais ou menos em 23 minutos. E o consumo, lembrando, estou com o ar ligado, com o carro na gasolina, e ele está mostrando aqui pra gente no painel de instrumentos de 7 polegadas um consumo de 16,7 km por litro, lembrando, incluindo aquelas aceleradas que a gente deu. Então eu acho um consumo de fato muito bom aqui para o Honda HR-V Touring 1.5 turbo. Chegamos aqui no final do nosso trajeto em Jundiaí. Vou fazer para vocês um resuminho das minhas impressões ao dirigir o Honda HR-V nessa versão Touring, que é a mais cara da linha dele atualmente. Eu gostei bastante desse carro. Confesso que eu não sou muito fã de carros japoneses, mas ele me surpreendeu. Eu tinha um certo, digamos que, preconceito, mas gostei bastante de conviver aqui com o Honda HR-V, pelo menos na estrada. Na avaliação completa a gente vai falar de um modo geral, incluindo também o meu uso dele na cidade, né? Bom, direção, eu acho ela um pouquinho mais firme. Na estrada isso é ótimo, na cidade eu gostaria que ficasse um pouquinho mais confortável. E a suspensão também, a gente percebe que ela é um pouquinho mais
firme. Não que ela seja dura, tá? Longe disso. Ela é confortável, mas com uma pegada ligeiramente mais firme, o que ajuda até mesmo para a dinâmica do carro, né? Para você conduzir de uma forma um pouquinho mais esportiva, abusar mais nas curvas e etc. Sistema de som está longe de ser ruim, mas eu considero que poderia ser um pouco melhor. O consumo, como vocês viram, é excelente na estrada para um modelo desse peso, são mais de 1.400 quilos, também considerando um carro 1.5 turbo com quase 180 cavalos. E o desempenho também me surpreendeu. Por mais que ele tenha bons números, o torque assim não é super empolgante, não é o maior da categoria, por exemplo. Então eu esperava que o desempenho dele não fosse assim tão empolgante, mas realmente é bem agradável. Agora eu vou mostrar para vocês como que ficou o nosso trajeto inteiro desde São Bernardo do Campo. A gente pode ver que fizemos ali esse trecho em 1 hora e 17 minutos, foram 78,1 quilômetros. Lembrando, ponto positivo, mesmo com a chave ligada, logicamente o motor tem que estar desligado, mas ele não fica caindo a velocidade média e não aumenta o tempo. Muitos carros, principalmente da Stellantis, continuam alterando essas informações com a chave ligada. E o consumo, então, nesse trajeto de quase 80 km na gasolina com ar ligado o tempo inteiro foi de 15,7 km por litro. Ou seja, muito econômico o Honda HR-V Touring, mesmo sendo 1.5 Turboflex. Vocês viram que, em geral, eu gostei muito de conviver aqui com o Honda HR-V Touring na estrada. Mas agora que vocês já sabem a minha opinião, também quero saber a de vocês. Comenta aqui embaixo o que você achou do Honda HR-V Touring. Você compraria esse modelo por mais de 200 mil reais? E é claro, pessoal, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.